Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai trazer a sua história e vai trazer muita inspiração para vocês. Antes de começar efetivamente o episódio, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e, claro, compartilhar muito esse material. Gente, eu peço isso porque nós acreditamos muito nesse projeto e nós sabemos o quanto pode ser importante para as pessoas escutarem todas as experiências que nós escutamos aqui, que nós acabamos vivenciando dentro do 1818. Então, por isso eu digo, compartilhem muito esse programa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e hoje nós temos um convidado aqui. Quem acompanha a gente, assim, desde o comecinho mesmo, antes do podcast 1818, sabe que a gente tinha o podcast Café com Marcelo Lambert. E o convidado de hoje não é nada mais, nada menos do que nosso antigo chefe, no caso, nosso diretor, que era o Fernando Anjos. Então, acho que vai ser um programa muito legal pra gente poder falar e vocês vão finalmente vê-lo. Porque até mesmo no podcast lá do café, ele não aparecia muito. Não. Era uma voz aqui, uma voz ali. Então, hoje vocês vão ter uma experiência mais imersiva. E aí, quem lembra do café, quero ver se vocês lembram aqui, o pessoal que tá com a gente desde aquela época. Mas vamos então, tô falando muito já. Fernando, que eu vou chamar de Nando. Você pode, por favor, se apresentar pro pessoal que tá assistindo? E aí, pessoal, vocês estão bem? Estamos bem. Tô nervoso. E, bom, meu nome é Fernando e a gente fez alguns trabalhos juntos, né, há algum tempo atrás. Eu, honestamente, não tinha pensado nisso, não lembrava desse detalhe. Mas fizemos esses podcasts e é isso, né? Nando, o nosso programa gosta muito de escutar, né, a história das pessoas e a gente acha muito importante o nosso convidado ou a nossa convidada começar narrando um pouco como é que foi sua infância, né? Ela já foi uma infância influenciada por alguma religião, ela foi uma infância onde os seus pais já eram de uma determinada religião e impuseram aquilo a você, porque cada um teve uma experiência, né? Então, narra para nós um pouco como é que foi isso. Eu venho de família católica, né? Então, meus pais católicos, enfim, toda a minha família é basicamente católica. Mas, assim, quando criança, eu não tinha uma relação muito direta, assim, com religião de um modo mais específico, assim. Meus pais nem frequentavam tanto a igreja, né? Aquela coisa do católico não praticante. Sim. Não é bem assim, né? Porque em casa minha mãe fazia muito mais do que poderia fazer indo à igreja, né? Até hoje, assim, ela faz lá as orações dela, tem a sua prática espiritual com o catolicismo, mas da maneira dela, sem necessariamente frequentar uma igreja. E desde criança eu acompanho isso, né? Eu vejo isso. Mas também sempre tive muita curiosidade, claro que não muito novo, não, já um pouco mais velho, assim, sobre o mundo espiritual em si. O que é um espírito, né? O que é a espiritualidade? E sempre, de alguma maneira, eu buscava alguma coisa, buscava entender. Onde estava rolando uma conversa sobre isso, eu estava ali ouvindo, que eu queria saber que mundo é esse que a gente não enxerga, mas parece influenciar tanto aqui pra gente, né? E aí, mas eu segui o caminho normal do catolicismo, né? Fiz a catequese, fiz a primeira comunhão e o normal também desapareci da igreja depois disso. E mediante essa, que é uma caminhada, né? Existem as influências que ficam, as marcas que ficam desse primeiro processo, né? De inserção nesse mundo da religião ou da espiritualidade. E você carrega isso até mais ou menos a adolescência, depois você se aparta disso, aí você vai ter um hiato aí de ateísmo, ou alguma busca, ou curiosidade, experiências aí típicas da juventude. Quando vai começando ali a adolescência, eu começo a me interessar por outras coisas. Eu descubro música, descubro jogos e livros, né? E aí você começa a questionar, não questionar exatamente, mas você começa a ver
de uma outra forma essas questões, porque tem muita fantasia envolvida ali e já não me preocupo mais tanto com seguir a religião, até porque eu nem entendia bem. Eu frequentava porque o meu meio era esse, né? Meus amigos da época, meus primos com quem eu convivia, todos iam. Então, todo domingo íamos à missa, era o normal. E não fazer isso era estranho, não tinha por que não fazer. Mas depois eu começo a descobrir as outras coisas e começo a mudar meus grupos de amigos começam a ser diferentes. E aí eu começo a ir para outros lados, que aí já não tem mais a ver, já não tem mais muita relação com a religião. E aí começa até outras questões, né? Porque começa a ler coisas de jogos que mexem muito com fantasia, de vampiros, magos, demônios. E para algumas pessoas de fora, você está mexendo com alguma coisa que não é legal. E não, é um jogo. Quer dizer, a gente vê assim nessa fase, né? É um jogo. A intenção era ser um jogo. E é. Mas você começa meio que, de alguma maneira, essas outras informações elas vêm chegando, né? Mas não passa disso, não passa de música e jogo. Até o meio ali da adolescência, final da adolescência, no início da fase adulta, que aí de fato eu conheço uma pessoa que é envolvido, de acordo com como ele me dizia, né? Que era envolvido com uma ordem, ele era iniciado de uma ordem, e ele trazia lá, recebia um espírito, e ali a gente passa a ter algum contato, conversas. Era até bastante interessante, assim, porque tinha essa coisa da curiosidade. Eu estava tendo contato com o mundo espiritual que eu tanto almejava entender o que era. E por um tempo ali eu frequento a casa desse meu amigo, né, da época, mas não sai disso também. Não sai de... Hoje eu percebo, assim, que tinha mais vaidade dele por ser o portador, né, da possibilidade de trazer um espírito para se comunicar com os outros, do que, de fato, fazer alguma coisa útil com isso, né? Tá. E esse momento também foi passageiro. Não foi uma... não virou dali algo mais longo, Não. de evolução, de Não. crescimento, não. Não, Era fica mais nisso. uma aventura mesmo. Para mim não. Para mim era algo que realmente eu achei alguma coisa, né? Vamos frequentar isso aqui e ver como é que é. Achei alguma coisa e está sendo bem legal. Antes disso eu já tinha ido através de outros amigos de escola, do colegial, em centro espírita, umbanda, mas eu nunca tinha me encontrado assim. Tá. Conheci, mas não segui. Encontrei essa pessoa, esse amigo. A gente tocava junto também, então era uma relação bastante próxima, assim. Mas para ele era sempre assim, não, ó, passar um tempo aí, eu vou te mostrar umas coisas, mais para frente aí eu vou... Teve uma vez que ele me falou um negócio que eu achei... Aí foi quando eu comecei a achar esquisito. Ele falou assim, não, eu recebo... Eu não lembro o número que ele falou, mas era assim, eu recebo 9 espíritos. De repente eu passo uns 3 para você. Tipo, como assim? Mas enfim, começou a ficar estranho, Sim, né? E não sai disso nunca. E isso continua se repetindo, né? Eu continuo frequentando, porque apesar disso, a gente tinha uma amizade. Então, a gente continua frequentando a casa dele, a gente continua convivendo ali, até que eu passo a conhecer outras pessoas, um outro grupo, dessa vez sim, algo sério. E aí começa a conflitar e eu percebo que ali, de fato, não é meu caminho, não tem porquê continuar ali. E aí se interrompe aí essa relação. Tá. Uma coisa que eu acho interessante, e a gente tá aqui com mais de 110 episódios, 120 episódios, de certa forma, todo mundo narrou para nós que teve um período de busca, né? Desculpa, de muita busca. Pouquíssimos convidados tiveram uma narrativa que começaram em uma determinada religião lá na infância e que preserva essa religião até hoje. E que segue, que faz parte daquele grupo, daquela comunidade. Raro. Sim. A grande maioria disparado que estiveram aqui contam, né, que tiveram uma religião máter ali, né, que foi o início de tudo, por influência às vezes da família, e que depois ao longo da vida aquilo foi
mudando justamente por uma busca pessoal. E acaba sendo um processo de formação muito importante para a pessoa, né? Porque muitos não é essa ideia de você foi para uma religião, você esqueceu tudo que você aprendeu com a outra, né? Você vai acumulando os conhecimentos e é onde você se encontra, você consegue usar tudo aquilo que você aprendeu, né? A gente vê muito isso, né? E é uma coisa que os valores também são universais. A maior parte dos valores, se você transitar por todos os episódios aqui, várias religiões vieram, várias filosofias de vida. A maior parte delas tem o mesmo princípio, que é o amor ao próximo, a ideia do amor universal e, claro, né, solidariedade, paz, são elementos muito, muito de conexão entre todas elas, né? Então, eu acho que isso é algo interessante quando a gente até fala sobre, até cientificamente, o conhecimento que é chamado de religião comparada, que são os estudos mais acadêmicos, esses pontos de conexão entre todas as religiões, né? Bem, então você vem de um processo de busca, né? É bem interessante isso, porque isso tem muito a ver com, acho, com a nossa essência como ser humano. E aí, de repente, você encontra, como você mesmo disse, uma outra estrutura, outras pessoas que você sentiu uma outra energia, né? Uma seriedade e tal. Conta um pouquinho como é que foi isso. Esse processo, ele é curioso, assim, porque eu tenho um amigo dessa época, a gente estudou junto, novamente, a gente tocou junto, estudou junto. E a gente sempre conversava sobre essas questões espirituais, esse mundo espiritual, o que é isso. Então, ele lia algumas coisas, trazia, a gente conversava a respeito, eu lia outras, levava para ele, a gente ia conversando. E um dia ele era professor de uma escola e ele me fala que ele conheceu algumas pessoas nessa escola em que mostraram para ele ali algumas coisas muito interessantes sobre essas possibilidades nesse mundo espiritual, assim, mas que não tinha muita informação ainda, mas tinha algumas coisas interessantes ali. Então, aos pouquinhos, ele ia falando algumas coisinhas que ele ia aprendendo ali do que era dito para ele também, porque não era muito o que era dito, mas ele ia me trazendo aquilo e a gente ia debatendo, ia conversando a respeito, achando aquilo interessante. Até que um dia ele para de falar. Ele simplesmente para de falar. O assunto não existe mais. E eu questiono e ele desconversa. E eu pensei, cara, ele descobriu alguma coisa e não quer me falar. Tem alguma coisa aí. Enfim, aí depois ele explica que ele, de fato, entrou para essa... Havia uma estrutura, uma instituição. Ele entrou para essa estrutura e ele não podia dizer o que acontecia ali dentro. E, enfim, e era assim que era. E a gente continua normal, mas eu sempre provocando, né, querendo saber alguma coisa, mas ele não podia falar. Passa mais algum tempo, eu conheço algumas pessoas dessa estrutura e eu passo por um processo que seria uma espécie de um atendimento, né, que essas pessoas fazem para quem é de fora. Ali vai trabalhar algumas... Às vezes a pessoa está energeticamente não muito bem e tal. E aí eu já tinha algumas manifestações que aconteciam comigo anos anteriores até aquele momento, né? E aí eu conheço uma dessas pessoas, passo por esse processo e ali eu tenho algumas instruções, algumas orientações sobre isso. E aí no final, eram 3 atendimentos. No final, nossa, que legal, adorei isso aqui. Porque ele já tinha me falado um pouco, eu conheci um pouco daquele trabalho. Eu falei, agora eu achei, agora vai. Aí essa pessoa que faz esse atendimento, no último dia ela fala assim para mim, você tem alguma religião? Aí eu falei, não tenho. Crente que ele ia falar, então... Aí ele falou assim, então vai buscar uma, porque ninguém pode ficar sem. Aí eu murchei ali. Falei, poxa, eu jurava que ia ser aqui. Mas não... Aí eu fui embora achando que, poxa, por que não pode? Como é que funciona isso, né? Enfim, não sabia. Depois eu entendi que essa pessoa nem foi nesse sentido que ela falou. Era porque eu realmente devia buscar alguma coisa e me encontrar em algum lugar. Uma vez que eu estava buscando em várias e não achava. E aí passou mais um tempo, talvez mais um ano, não sei. Eu volto a conviver com essas pessoas novamente, dentro de um outro processo. E aí ali sim se encaminha a minha entrada dentro dessa estrutura. Isso vai fazer 16 anos agora, agora em dezembro. E segue minha vida daí da forma mais plena possível nesse aspecto, né? Que legal, né?
É interessante essa fala última, né? Ou a seja, quebra de expectativa, né? assim, é uma brincadeira, né? Não foi nem um pouco clubista, né? Porque se é Não. clubista, fala assim, ó, então torce pro meu time aqui. Já que você não tá torcendo para nenhum Exatamente. ainda, vem torcer pro meu, porque o meu é bom, né? Eu acho até que foi bem ético, né? A Sim. maneira pela qual foi conduzida, Sim, né? teve essa coisa do, ó, não tem um lugar ideal, tem onde você se sente bem. Então, assim, só que todo mundo precisa, né? Sim. Você precisa, então acha um lugar que você se sinta bem. Talvez ali eu deveria ter dito, não, mas eu gostei do que vocês fazem. Eu quero entender mais isso aí. Mas eu, na hora ali, eu murchei. Até porque talvez foi diferente, né? A quebra de expectativa ali foi... Você espera, né? Vai, me convida, me convida tipo para isso, alguma assim, coisa, tipo né? isso, Eu né? quero ir também. Daí a isso. pessoa fala, tchau, até amanhã. Bem isso, assim. Aí a não pessoa rolou. fica meia... Agora, esse processo foi bem interessante, né? Já 16, vai fazer 16 anos anos que você está nesse caminhar. E, claro, sem entrar em detalhes, porque a gente respeita, né? Sim, a claro. filosofia, a doutrina e as questões individuais. Mas qual que é a base central daquilo que vocês lutam, daquilo que vocês, enquanto alguém que segue esse local, essa estrutura que você faz parte? É o bem pro próximo, né? Tá. É a emancipação do ser humano, assim. É tornar possível para todos aquilo que nós recebemos, assim. Levar para todos aquilo que nós recebemos, né? Entendo eu que não é todo mundo que vai ter acesso, que vai conseguir fazer parte de uma estrutura como essa. Não é todo mundo que vai ter isso. Mas se nós temos esse privilégio, então eu tenho que levar para o outro aquilo que eu recebo da espiritualidade, né? Tenho que tornar possível para o outro também. De uma forma muito geral, assim, minha visão hoje, né? Claro. Nando, na sua fala, mas também porque eu conheço, você fala muito de música. E a música é muito importante para sua vida e muito presente. Em que momento da sua vida, dessa sua narrativa, a música entrou? E qual papel, eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual que é o papel da música na sua vida hoje? Olha, eu não consigo passar um dia sem fazer música de alguma forma. E isso não é um modo de falar, assim, realmente é uma necessidade que eu tenho, assim. Isso vem na adolescência. Eu tenho um irmão mais velho que tocava violão, eu era criança, via ele tocar, às vezes eu sentava ali com ele para ficar cantando com ele. E como todo irmão mais novo, a gente quer copiar o mais velho, né? E eu chego uma fase, no início da adolescência, eu pego o violão dele e eu quero aprender também. Até então era só uma brincadeira, como eu fazia quando eu era bem criança, com o violão dele fingia que estava tocando. Dessa vez eu quis aprender. E passa alguns anos, assim, só nessa brincadeira, né? Mas em algum momento, talvez no final da adolescência, assim, que eu tenha a experiência de realmente tocar com uma banda, por exemplo, com amigos, cada um o seu instrumento, aquela coisa maior, aí ali eu tive uma sensação diferente, né? Devia ter uns 16, 17 anos, uma sensação diferente. E aí eu lembro, e eu não sei se explicar o porquê exatamente, mas eu lembro, eu estava na escola ainda, no colegial, um colega, ele me trouxe um VHS de um show do tributo ao Freddie Mercury, logo depois que ele faleceu. Fizeram um show, se não me engano foi em 92 esse show, que tem Elton John, Guns N' Roses, Metallica e tal. E ele me trouxe um VHS, eu assisti aquele VHS, e aí eu vejo a apresentação de uma banda chamada Extreme. E o guitarrista Nuno Bittencourt, ele faz um show curto, 12 minutos tem um show. E eu lembro a sensação até hoje que eu tive naquele momento, eu falei, eu quero fazer isso para minha vida. Aquilo foi a coisa mais incrível que eu vi na minha vida. Não sei explicar o porquê exatamente desse show. Eu não acompanhei a carreira dele depois, mas aquilo me marcou demais. E eu resolvi que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que tocar daquele jeito, eu tinha que ter aquilo, assim. E aí eu comecei a ir atrás, né? Comecei a estudar de verdade, de forma mais profunda. E aí o tempo foi passando, eu fui experimentando coisas diferentes. E em um determinado momento eu cheguei a trabalhar com música especificamente. Mas aí, depois disso, eu entendi que eu não queria ter isso como profissão. Eu queria ter como profissão uma outra coisa e a música deveria ser, para mim, algo mais livre. Isso não é nenhuma crítica a quem trabalha com música, evidentemente, né? Mas quando você faz algo pelo trabalho, você acaba tendo que fazer coisas que não necessariamente você queria fazer daquela forma, porque faz parte do trabalho. E eu resolvi que eu não queria. Minha fonte de renda viria de um outro lugar. A música, para mim, seria uma outra coisa.
E assim eu mantive, né? E aí depois eu fui estudar outras coisas, dentro da música mesmo, me aprofundando nos assuntos que eu achava mais interessante. E até hoje, a música para mim é uma forma de expressão, assim, que eu não conseguiria de outra maneira. Palavras não seriam o bastante, assim. Tem que ser através da música. E, e eu sei, né? Nós sabemos que a música para você vai muito além, não diminuindo nenhuma etapa, né? Ou nenhuma condição, mas vai também muito além da questão da música como música. No sentido de, vou explicar melhor, você também conecta a música com a sua espiritualidade. Sim. Então é nesse sentido que eu quero dizer. Não desprezando nenhuma forma de manifestação da música em si. Por quê? Como que você vê isso? Porque eu acredito que a combinação dos sons, a criação de melodias, isso tem uma capacidade de alcançar o seu íntimo de uma tal maneira que palavra nenhuma é capaz. E eu acredito que a comunicação entre o que há no mundo espiritual e o mundo terreno é através disso. Não que eu vou tocar aqui, eles vão tocar lá e vai me responder, não é isso. Mas é uma forma de você elevar o teu espírito assim, a um estado. É difícil de explicar isso, assim, mas eu acredito de fato que a música ela mexe com as pessoas de uma maneira que só a música é capaz, assim. E eu não me refiro a um gênero específico, a um tipo de música, não é isso. É a combinação dos sons, é a combinação das notas, aquilo mexe com o sentimento. Eu tenho certeza que vocês têm música que vocês mexe com vocês não sabem explicar o porquê, mas simplesmente toca e você para o que está fazendo e escuta. E eu tenho diversas dessas, claro que existem períodos que elas mexem mais ou menos, mas tem muito de trazer para fora o que tem dentro da gente, assim. É a expressão da alma. A música é a expressão da alma, não tem palavra para isso, assim. É transcendente, né? Exatamente, assim. Eu lembro que eu estava em uma aula uma vez e estava falando, não era uma aula de música, não, era sobre musicoterapia. E, enfim, teve lá uma experiência com uma professora na ocasião e a gente fez uma espécie de uma meditação e ela até pede para colocar um instrumento próximo, porque se desse vontade de tocar, assim. E eu coloquei o meu do lado, assim, mas eu não tive vontade de tocar, porque na hora, a sensação que vem é algo que... É como se algo saísse dos braços, assim, uma sensação... E eu só conseguia pensar num som de piano batendo nas teclas, assim, sabe? Não tinha outra forma de expressar aquela sensação. Isso não é por bater ou por tocar, por ser um piano, é por aquilo transpor o físico, assim, sabe? Ir para o etéreo, ir pelo som, assim. Sim. Agora, a música é vibração. Sim. Né? Ela é vibração. Nós recebemos como vibração, né? O som. Agora, se a gente pensar do ponto de vista energético, né? Faz muito sentido pensar espiritualidade e música, né? Sim. E como a gente pode transcender. E tem uma questão que você falou, acho que todo mundo que está nos assistindo aqui, quando você falou da música, deve ter parado para pensar. Acho que todos nós, todo ser humano, né, tem lá uma, duas, três, algumas músicas ali que remete a memórias afetivas, memórias até gastronômica, de espaço, de tempo. Sim. A música tem esse poder, né? Sim. Tem esse poder. Sim. E isso é incrível. É, né? ela mexe diretamente no seu cérebro, assim, né? Você registra momentos e se tiver a música registrando esse mesmo momento e se marcar, quando você, anos e anos depois, se você ouvir a música, você tem a mesma sensação que você teve naquele momento. É um negócio impressionante, assim. Nando, você falou da musicoterapia. Sim. Eu acho que é um assunto muito legal pra gente explorar aqui. Você podia explicar o que seria a musicoterapia e as suas aplicabilidades Sim. ali? A musicoterapia, ela é uma linguagem terapêutica, assim como a psicoterapia ou qualquer outra, só que ela utiliza da música para os seus processos, né?
Então, dentro da musicoterapia, você vai utilizar a música de 4 formas. Você vai me lembrar de quais são aqui, mas você vai trabalhar a composição, e aí não é a mesma composição musical de um maestro, por exemplo, né, que escolhe notas e tal. Essa composição dentro da musicoterapia, ela é basicamente você pedir para o paciente, para o cliente, ele pode, inclusive, pegar uma música pronta e só trocar a letra, e ele está compondo algo, porque o objetivo ali é que ele expresse algo, não necessariamente criar uma obra de arte. Você pode trabalhar com a improvisação, e aí tem mais a ver com essa experiência que eu narrei, de você bater no piano, porque é você expor a sua sensação, aquilo que você está sentindo, transpor para aquele instrumento da maneira que for. E aí vem essa parte da improvisação, e tem a audição, onde você vai simplesmente ouvir a música e refletir ou conversar sobre o que aquilo te traz, uma memória afetiva, por exemplo. Falei as 4, já falei 3, né? Audição, composição, interpretação e a execução, né? A performance, que é de fato o fazer musical, né? O de fato fazer musical. E aí dessas 4 técnicas, você pode aplicar para diversas finalidades, como tratar depressão, ansiedade. Aí você vai trabalhar muito com ritmo, aplicação das vibrações, questões de mais clínica, né, mais cerebral, como trabalhar movimentação, controle, motoridade de cada um. Às vezes pessoas que sofreram algum tipo de acidente, alguma lesão cerebral que perde parte do movimento. Utiliza-se muito a música no trabalho de recuperação desse movimento e é bastante eficaz. Tem muito estudo sobre isso. Então, assim, você tem diversas aplicações, desde trabalhar com uma criança autista até trabalhar com uma pessoa lesionada, que sofreu algum tipo de lesão e precisa de algum tratamento fisioterapêutico, né? Então, você pode aplicar a musicoterapia tanto sozinha, como em conjunto com outras linguagens terapêuticas, tanto a psicoterapia como a fisioterapia, que são coisas distintas, mas a música ela se conecta com esses dois. Legal. Agora, é uma coisa, você está falando aqui, eu tô raciocinando sobre essa questão da música na história, né? Uhum. Porque o homem, quando ele começa, de alguma forma, a se organizar, não vou entrar nos processos aqui cientificamente discutidos da evolução da nossa espécie, mas quando o homem começa a se preocupar, o homem que eu digo espécie, né? Começa a se preocupar com as questões ligadas ao enterro dos corpos, o cuidado na hora do enterro ali, do sepultamento, né? Os ornamentos, toda aquela preocupação, você começa a perceber que o ser humano está passando por um processo de evolução que começa a buscar sentido numa série de aspectos. E desde sempre, nós temos relatos também, claro que não são relatos escritos, mas há uma compreensão de que a música já fazia parte de uma necessidade humana através do toque, da batida, e depois aquilo acaba incorporando também rituais, né, onde a música é utilizada como forma, talvez até de conexão com o sagrado, conexão com a espiritualidade. Dentro da música, essa crença da necessidade humana, da música, para que você se conecte com algo, é algo que você vê isso nos músicos, não é crítica a ninguém, né? Mas assim, você percebe isso no músico quando ele está ali, porque alguns parece que ele está no outro mundo, né? A gente pega um show, o cara simplesmente ele não está ali, né? É uma sensação que eu tenho, né? É uma coisa muito, muito doida, assim, né? E a música propõe isso. Sim. Então, será que o sentido da música em rituais, música desde as civilizações mais antigas, né? Que eles usavam a música como forma de conexão. Você acha que a música ela ocupa esse espaço como algo que é do ser humano? Sim, sim. E eu acho que ela deveria ocupar mais, talvez, inclusive, né? Eu acho que ela deixa de ocupar quando ela passa a ser um produto mercadológico. Tá.
feita unicamente para vender. Novamente, isso não é crítica a nenhum tipo de música. Mas existem músicas que são feitas para vender, como um produto. E não tem nada de errado. Porque você vai para uma festa, você vai colocar essa música. Você não vai colocar ali uma música meditativa, religiosa, não vai fazer o menor sentido. É para a pessoa se divertir, é para dançar e se divertir. Então, é para isso que serve. E tá tudo certo. Agora, sim, existe sim... inclusive, você tem muitas tribos africanas que ainda se utilizam muito de música, por exemplo, a dança da chuva, porque eles acreditam que aquilo tem uma ligação clara com a espiritualidade e eles utilizam aquela música, executam aquela música com esse objetivo. Então, tem sim, você tem diversos rituais, diversos lugares que se utiliza da música, e a música é parte essencial naquele ritual, naquela ritualística, né? Porque a música, de fato, ela tem essa questão de conectar de alguma maneira. Minimamente, ela vai te trazer para um estado mais intimista e você se conectar, nem que seja consigo mesmo. Minimamente isso ela vai fazer. Tá. Agora, uma pergunta de um leigo, tá? Se nós pegarmos a história, né, dos instrumentos, tal, a percussão é o mais antigo dos instrumentos? Pelos registros, sim. Sim. Dos livros de história, pela literatura da história da música, sim, a percussão são os mais antigos. Depois começam os sopros, né? Tá. Você já tem ali... Eu não sei dizer distância de tempo, se é muito distante o sopro da percussão. Mas você tem registros muito antigos também de sopro, né? Uma espécie de flautas bem arcaicas, assim. Mas a percussão são os primeiros encontrados. E faz sentido, né? Porque era o ser humano instrumentalizando a natureza e transformando a natureza em instrumento. Exatamente. E é ritmo, né? É ritmo, né? Que é o mais natural. Né? Tudo que a gente faz é ritmo, é rítmico. Tudo. O nosso caminhar, o correr, o bater, o plantar, o colher, é tudo rítmico, né? E tem também uma outra questão do ritmo aí que... aí eu puxar para o 1818, né? Que tem a ver com sincronização, né? Exatamente. Sincronizar também, né? Sim. E o andar, cada um tem um ritmo, né? Exatamente. Às vezes você está andando com alguém, por exemplo, a Ana mesmo, às vezes eu estou andando com ela, eu falo, por que você está correndo? Porque é o ritmo que ela Sim. está. E eu estou no momento que eu quero diminuir meu ritmo no sentido, para que eu preciso correr? Eu ando rápido, falo rápido. Jovens, né? Jovem, né? Então é exatamente isso, é o tempo mesmo, né? E aí tem muito a ver com o tempo, né? Música. Sim. Tanto é que a nossa pergunta lá depois, Deus e Tempo, eu acho que tem tudo a ver com o cara que é músico também e tem uma caminhada espiritual. Sim. Né? Você não exerce profissionalmente, você já disse isso. Profissionalmente não. Né? Mas você nunca parou de estudar nem de fazer, sim. E toca todos os dias. Todos os dias. Claro, depois de adulto, um dia ou outro você não vai conseguir. Mas, de um modo geral, todos os dias. Nem que seja um pouquinho, assim. Tá. Eu sempre tenho, assim, em casa, instrumentos espalhados, porque se eu sentar no sofá ali um pouquinho, tem alguma coisinha ali para eu tocar um pouquinho, assim, que seja. Então, assim, eu escolhi não fazer profissionalmente, né? Fiz por um período, né? Dei aulas, trabalhei num estúdio, dentro de uma igreja, há bastante tempo atrás. Depois eu parei de fazer, fui para outra área. Mas eu sempre me mantive estudando, sempre me mantive tocando. E aí toquei com algumas bandas, alguns amigos, fiz algumas coisas assim. E tenho meus trabalhos que eu estou fazendo ainda, que ainda não foi para o mundo, mas um dia vai. São autorais. São autorais, sim. Tem coisas que estão sendo... Algumas coisas já prontas, outras sendo construídas, mas em breve algumas coisas vão começar a sair, assim. Né? Tá. São composições que você vem trabalhando. Exato, assim. Mas, então, tem algumas coisas já prontas, mas é uma coisa mais dentro de uma linguagem rock, heavy metal, assim, né? Tá. Você gosta bastante. Eu gosto demais. Eu gosto demais. Mais por curiosidade, né? Sua banda... falei igual o Humberto. Né? Nossa, Humberto, nosso amigo Humberto, um abraço para você. Qual a sua banda favorita? Nossa, se é que há, né? Minha banda preferida é a Dream Theater. É uma banda norte-americana de metal progressivo. E a primeira vez que eu ouvi, eu achei um absurdo, uma barulheira, uma coisa horrorosa. E hoje é minha banda preferida, assim. Eu não consigo colocar
não consegui encontrar nada que eu gostasse mais, assim. Eu acho incrível o que eles fazem, incrível. E eles são jovens? Não, já são mais velhos? Não, já são mais velhos, já estão aí, cada integrante ali, eu acho que está na faixa aí dos seus 50, 60 anos, mais ou menos. Acho que o tecladista é um pouquinho mais velho, 60 e poucos, talvez. Mas eles começaram, acho que no início dos anos 90, assim, né? Eles são dos Estados Unidos e aí chegou para o Brasil aqui, era mais difícil na época, né? Ali pro final dos anos 90 começou a ficar um pouco mais popular. E aí hoje eles são, ainda não é do mainstream, né? É uma banda de heavy metal progressivo, mas do gênero, assim, eles são hoje o grande ícone, assim. Que legal, hein? Bom, Nando, a gente tem uma pergunta padrão, né? Que faz parte aqui do nosso programa, que é a sua concepção, né? De Deus e tempo. Essa pergunta dá medo, gente. Eu já escutava lá no começo, assim, dos primeiros episódios, e eu ficava me perguntando, o que eu responderia nisso? Gente, Isso. não sei. Chegou a sua vez. Olha só. Chegou o momento. Chegou o seu momento. É engraçado porque isso muda, né? De acordo com o tempo, assim. O tempo muda com o tempo. Né? A minha concepção do tempo muda com o tempo, assim. Deus, para mim, é tudo. É tudo no sentido de todas as coisas, né? Porque tem uma discussão grande, né? Da ciência e religião, né? Se é ciência, se é Deus. E para mim, tudo é Deus. A própria ciência é Deus, né? Porque a ciência explica como as coisas acontecem, como elas funcionam, mas não explica o porquê. Porque o porquê não tem como saber, né? Por que a gravidade funciona dessa forma? Sabe-se como ela funciona. Agora, por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus é tudo isso, né? Então, tudo que acontece, todas as leis do universo, isso tudo forma o que seria Deus, né? É essa grande engrenagem, esse grande organismo complexo, isso é Deus, né? E o tempo é isso tudo vivo, né? O tempo, não sei se dá para ter uma medida. Nós vivemos numa dimensão, num plano material, que eu acredito que o limite disso seja o tempo. E aí é muito difícil compreender. Para compreender o tempo, teríamos que sair desse plano e para um plano superior, onde houvesse talvez outras dimensões. E aí poderíamos olhar para o tempo e ver como de fato ele é. Tem um livro que eu acho bem interessante, chama Flatlands, já viu? Ele é bem legal, porque ele é um universo bidimensional. Então, os seres desse livro, tudo ali é bidimensional. Eles não têm consciência do que é o tridimensional. Então, eles não compreendem a própria dimensão do que eles têm. E aí, um quadrado, ele tem uma experiência, ele consegue sair disso e vai para o universo tridimensional. Então, ele olha o bidimensional de fora, de cima, assim. Então, ele passa a compreender o que de fato é a dimensão que ele vive. Então, o tempo para a gente eu vejo mais ou menos assim. A gente precisa sair disso para entender o tempo. Não dá, porque ele é o nosso limite. Essa é a dimensão que nós vivemos, o tempo, a dimensão do tempo. Talvez em um plano espiritual seja diferente, eles vejam o tempo de forma diferente, compreendam o que de fato é, né? E aí essa relação entre Deus e o tempo é algo que eu ainda busco compreender, eu me pergunto isso com frequência. E hoje, para mim, está mais ligado ao tudo que eu aprendo e reflito na busca do que a compreensão disso em si, né? Talvez um dia eu chegue lá, mas enquanto isso, eu fico com os aprendizados que encontro no caminho, né? Que legal. E fala o nome do livro de novo, indica pro pessoal. Eu peguei aqui Pegou? Em português ficou como Planolândia, um romance de muitas dimensões, do Edwin Abbott Abbott. Isso. E esse livro é ficção? É ficção. Mas existem personagens, uma história? Sim, existe. Os personagens são como figuras geométricas, assim. E tem todo o universo. Ele explica lá no início, assim, como tudo aquilo funciona e as relações entre eles. Mas ele coloca assim, que você enxerga, todo mundo se enxerga como planos, né? Como linhas. Tá. Porque você não tem a outra dimensão para conseguir ver o todo. Até que esse quadrado ele transcende, sai e ele consegue enxergar. Tá. E aí tem todas as experiências lá que eu não vou dizer aqui. Gostei. Porque é bem interessante esse livro. E como que você chegou nesse livro? Porque isso também me interessa, sabia? Como que a pessoa porque outro dia eu estava com um livro, li o livro, você viu, né, que é da jornalista, da antropóloga que foi
Ah, Escute as Feras. Escute Esse as eu li Feras. também, vale a pena Aí você depois. falou, mas onde que você ouviu falar? É. Aí eu falei, foi uma jornalista que estava lendo e ela pôs uma foto do livro. E alguma coisa falou, meu, sei lá, comprei o livro. Querem saber a minha opinião? Tá no vlog de setembro. É. De leituras de setembro, que eu fiz um vlog com várias temáticas literárias. Isso. E eu li. Eu não lembro se foi esse ou se foi da Maratona Literária de Inverno, mas é um desses dois vlogs e eu falei minha opinião desse livro. E é muito bom, muito bom. Uma experiência mesmo. também íntima, né? Não, é maravilhoso esse livro. É assim... É porque ela, só para contextualizar, é uma antropóloga que ela faz vários estudos e ela vai ser mordida por um urso no rosto. E aí, tipo, ninguém sabe como ela sobrevive. E aí tem toda uma questão espiritual dela com o animal. E, tipo, ela vai desconfigurar o rosto dela. Então, ela perde identidade. É muito, muito, muito bom. Muito bom. E como que você chegou Como nesse você chegou livro? nesse livro? Então, foi essas pesquisas de tentar entender o que seriam essas outras dimensões. E não que as respostas estivessem ali nas pesquisas, Não, mas claro. pegar a opinião de outras pessoas. Eu vi alguém falando a respeito. Tem um livro que fala sobre um mundo bidimensional. Eu achei interessante e fui atrás para ler. Aí eu consegui ler o livro. Muito legal. Foi bem legal, assim. Foi meio que por acaso. Tá em promoção, vou comprar. Aproveita. Você deu mais uma ideia para... Desculpa, gente. E depois acaba virando também um episódio... Pode virar histórias pro Histórias que Impactam, Histórias né? que impactam. Muito bem. Bom... E... Ó, eu vou primeiro deixar um pedido pra vocês, que é entrar e tá no Spotify, o Café com Marcelo Lambert, é um podcast muito legal, tipo, de verdade, tem muito conteúdo, muito episódio que a gente gravava, foi durante a pandemia que a gente gravou Isso. muitos episódios, cara, era um esforço, mas valia muito a pena, mas foi todo, e tem vários assuntos lá, a gente falava de temas específicos, né, a gente chegou a falar, tipo, mundo panóptico, a gente chegou a falar de cinema, falou de guerras, falou de, cara, é muito bom o programa, Sim. tá no Spotify ainda, dá um acesso, vai ser legal, né? E aqui Nosso no trabalho. YouTube tem também, no canal Marcelo Lambert, tem aqui também o Café com Marcelo. O quadro Labirinto das Ideias. Também que vinha pro YouTube. que a gente gravava. Nossa, boas vídeo, lembranças né? disso. Então. Bons Temas tempos. muito legais. Procura aqui. Também né? o Labirinto das Ideias, que era um quadro do Café com Marcelo que ia pro YouTube. Então, de A verdade, gente fez muita coisa boa. tem muito conteúdo, mas dá um carinho especial pro café, porque era muito legal também gravar, né? Sempre muito café. Mas enfim. Muito. O Nando não O Nando toma não café. gosta de café. Haja vista que ele Impressionante. não toma café. Mas ele chegou a fazer, ele fazia o café. Ele chegou a fazer o café algumas vezes. O café dele é bom, viu? Ele fazia o café, mas enfim. É. Nando, agora é o momento da sua mensagem final. Algo direcionado ao pessoal que está assistindo. Poxa, difícil. Bom, eu acho que... Bom, primeiro da mensagem, realmente peguem esses áudios dos podcasts Café com Marcelo. Porque, assim, assuntos... Um ponto interessante, assim, é que não vinham convidados, né? Eram as pessoas ali do podcast que debatiam os assuntos e eram coisas muito profundas, assim, conversas muito profundas. Era muito legal mesmo. Então, quem não viu ainda tá perdendo. Faça um favor a si mesmo. Ouça lá esses áudios, são muito legais. Quem sabe um dia a gente não faz um reencontro. Seria muito legal. Aí o Leandro vai falar também. E para as pessoas, de um modo geral, assim, se você não tem ainda um local ou algo na tua vida que te faça se sentir pleno, busque ou esteja aberto, porque às vezes passa por nós e a gente não se dá conta, né? Então estejam abertos a isso e busquem, porque a coisa mais importante na vida é ser feliz. É isso. Nando, muito obrigado. Eu que Cara, de agradeço. verdade, a gente ficou muito feliz quando o nosso produtor /chefe Leandro Zermiani conseguiu trazer você, que foi um ato heróico do nosso Leandro, porque realmente o Nando sempre ficou atrás das câmeras, né? E muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi muito legal. E tá vendo? Você já ficou tranquilo, Eu tô né? mais tranquilo Depois de 5 agora. minutos você ficou tranquilo. Foi na paz. De verdade, muito obrigado. E que Deus continue sempre te iluminando aí o seu dom pra música, que é incrível. Eu que agradeço, de verdade, assim. Obrigado mesmo, me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado também, mas Sim. foi muito legal. E eu quero mandar um abraço especial para a mãe deste cara. Sim, a Dona Cida, sim. Dona Cida. Dona Cida, primeiro eu. Ok. Dona Cida e toda a família. Um grande beijo, um grande abraço, muita luz. A senhora é uma mulher muito sensível, uma mulher muito especial.
eu tenho certeza do que eu estou dizendo, tá? Então, muita luz para a senhora. Não, já falou as palavras mais bonitas, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer muito a Dona Cida na época que eu estava fazendo TCC, né? Porque ela foi uma das pessoas que eu entrevistei e tal. E a história dela é muito bonita. Ela tem uma fé, assim, que é a fé na forma mais simples possível, que tem a força maior que você possa imaginar, sabe? Então, muito legal. E ela tá sempre assistindo aqui, sua família também sempre assiste. Nesse exato momento, quando ela estiver vendo, ela vai estar chorando muito. Pode ter certeza. O orgulho do filhão. Não, é do que vocês estão falando. Ela vai... Mas é tudo verdade. É verdade. É tudo verdade. Sem dúvida nenhuma. Sim. Bem, então eu quero finalizar falando dos nossos apoiadores. Que nós temos a Bacari English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas. Nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas. E nós temos também a Noesis, que é uma escola de psicólogos, um grupo de psicólogos que vai atender brasileiros que moram no exterior. É isso. Pessoal, como sempre eu termino pedindo, né? Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Não esqueçam os comentários, o like é muito importante e, claro, vamos compartilhar muito, pessoal. Tem muita gente que é nossa audiência que fala, eu sempre assisto tal, mas não é um público que está acostumado a seguir no YouTube. Então eu vou pedir para você que assiste, que acompanha ou que indica o nosso podcast, pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Isso é muito importante para que o nosso projeto continue firme como está e mantendo, né, essa regularidade e essa linha editorial que a gente acredita. Bem, desejo a todos vocês muita, muita e muita luz e, é claro, um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo 1818.